O texto, segundo boa parte de todos os comentaristas, versa sobre a questão da maturidade cristã, tá certo? Notem que há 2 ou 3 grupos descritos aí. Alguns vão dizer que são 2 grupos, que a palavra filhinhos é a maneira de João se dirigir a toda a igreja. E depois ele fala aos pais e aos jovens. Mas não no sentido, digamos assim, etário. Não no sentido de idades, mas no sentido espiritual. Considerando jovens aqueles que têm menos maturidade espiritual. E pais aqueles que já estão amadurecidos. Numa linguagem, ou pelo menos, digamos aqui, numa metáfora usada por João, para que realmente descrevesse essa maturidade cristã. Quem pensa dessa forma, que são 2 grupos, são vários comentaristas, entre eles, por exemplo, João Calvino. Mas outros comentaristas, entre eles Spurgeon, vai olhar para isso e dizer que são 3 grupos. Filhinhos são aqueles que estão começando a fé cristã. Jovens, aqueles que já amadureceram um pouco. E pais são aqueles que já são maduros espiritualmente. E essa seria uma maneira de descrevê-los. Mas note que já nesse ponto, Deus nos ensina algumas verdades que precisamos nos lembrar. Maturidade cristã não tem a ver com a nossa faixa etária. Não é porque eu sou idoso que eu sou espiritualmente maduro. E não é porque eu sou jovem que eu sou imaturo. Deus não mede por idade. Aliás, Deus tem esse, já disse os irmãos, bom humor de muitas vezes colocar-nos em situações assim para que não confiemos em nós mesmos. E esse é o problema. Se eu estiver enganado, me corrija, mas eu acho que não estou, porque na realidade o texto de Provérbios nos diz isso. Que os jovens confiem em suas forças, mas os velhos confiam em suas cãs, nos seus cabelos brancos. Nós, à medida que vamos ficando mais maduros, começamos a achar que sabemos todas as coisas porque somos pessoas experientes. Olhamos para os jovens como pessoas imaturas e achamos sim, que nós já passamos por isso. Nós confiamos em nós mesmos, nós confiamos na nossa experiência, nós confiamos em nossa idade. E muitas vezes, quando falamos em maturidade espiritual, pensamos que os idosos já são pessoas maduras espiritualmente e que os jovens são imaturos, o que com certeza não é o que a Escritura nos ensina, porque essa descrição ela é uma metáfora. Não está dizendo que os idosos são maduros e os jovens são imaturos. Não podemos confiar na nossa idade. Como também não podemos confiar no nosso tempo de membresia de uma igreja. Esse é outro problema. Nós confiamos nisso. Porque eu me converti na minha adolescência e agora já vou para alguns anos, digamos assim, de fé cristã, então eu acho que eu sou uma pessoa madura. E que outras pessoas que estão começando a fé cristã agora são imaturas. A forma como Deus julga a nossa maturidade não procede daí. Que, aliás, precisa ser uma lição muito importante e aprendida por nós. Ou seja, maturidade cristã não depende desses aspectos. E precisamos ter esse cuidado. Aliás, muito cuidado, porque é comum encontrar idosos com atitudes espirituais infantis. Muito comum. Pessoas que pela idade, ou pelo tempo que deveriam ter, que possuem digamos assim, de comunhão com uma igreja, deveriam ser pessoas com atitudes maduras espiritualmente, mas por alguma razão ainda se comportam de maneira infantil, completamente pueril. Você se surpreende com a imaturidade de pessoas idosas. Aliás, é uma oração que eu faço sempre: que eu envelheça e que a minha velhice não seja justificativa para o pecado.